Olá pessoal, vamos ver mais novidades sobre o Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. Liverpool sai na frente pela compra de Wesley do Flamengo contra Manchester City, United, Real Madrid e Barcelona. Liverpool e Manchester United são os dois maiores interessados no futebol de Wesley, do Flamengo. O lateral do Mengão tem recebido algumas sondagens do futebol do exterior e uma venda após a disputa do Mundial de Clubes está cada vez mais próximo de acontecer. Os representantes do atleta estão presentes na Inglaterra, conforme informações de Bruno Lemos. Os agentes dos jogadores já estão projetando onde ele se encaixaria melhor e estão ouvindo os projetos das principais equipes do futebol europeu. Por parte do Flamengo, o clube pretende vendê-lo após o Mundial de Clubes. A comissão técnica entende que o jogador será crucial para o desempenho do clube na disputa do torneio que terá início a partir de junho e terminará no mês. Grande fase. O lateral direito está em alta, valorizado e também na mira de times da Espanha, como Real Madrid e Barcelona. Ainda não há ofertas de Liverpool e Manchester United, mas o primeiro time inglês surge como uma grande possibilidade pela saída de Alexander-Arnold. Como o jogador inglês tem tudo para ir para o Real Madrid na próxima temporada, após não renovar contrato. A equipe inglesa vê em Wesley o grande substituto neste momento para as próximas temporadas e faz um projeto longo de pelo menos 6 anos do jogador atuando. A janela local está fechada e os dois maiores clubes da Inglaterra estão focados nas competições que estão vivos. A expectativa por propostas é a partir de julho. Os agentes estão estudando qual o melhor destino para Wesley. O Flamengo espera vender Wesley por um valor acima de 35 milhões de euros. Para o mercado europeu, a operação é simples. No entanto, se o defensor for bem no Mundial, a venda pode ganhar novos valores. A convocação para a seleção brasileira valorizou seu passe. Danilo, do Flamengo, presta solidariedade a Tite e faz alerta à sociedade, tema que não damos valor. Um dos principais assuntos da semana no mundo do futebol foi o problema de saúde mental de Tite, que estava perto de voltar ao Corinthians. Às vésperas da assinatura do contrato, o treinador teve uma crise de ansiedade e precisou recuar. Nesta sexta-feira, Danilo, velho conhecido do técnico dos tempos de seleção brasileira, mandou um recado para o ex-comandante do Flamengo e também para a sociedade. Não falei com o Tite não, mas queria mandar meu abraço para ele, meu carinho. Sempre foi um cara incrível na seleção brasileira, comigo especificamente sempre teve uma relação muito carinhosa, com muito respeito e de muito aprendizado da minha parte. Ao mesmo tempo sempre escutou, deu abertura para ouvir as opiniões daquilo que eu acredito como futebol. Espero que ele se sinta melhor o quanto antes, disse o zagueiro em entrevista coletiva no Ninho do Urubu. É um tema muito sensível e que às vezes não damos o valor necessário. Eu, há mais ou menos 3 ou 4 anos, passei por um episódio dessa maneira. Também sofri com crise de ansiedade em momentos de dificuldade psicológica. Não é nada agradável de sentir e mais difícil ainda de passar. Penso que isso pode ser uma oportunidade para olharmos o esporte de alto rendimento de uma maneira diferente. Acredito que nós, atletas, principalmente os de maior poder financeiro ou de uma voz de alcance maior, temos condições de buscar ajuda por nós mesmos, ou uma consciência de entender que precisamos de ajuda na maioria das vezes. Podemos buscar profissionais e estruturas que possam nos ajudar, analisou Danilo. Danilo pediu para que os clubes cuidem dos jovens desde a base com trabalhos de conscientização desde os primeiros passos da carreira. Além disso, o zagueiro reforçou que o tema precisa ser debatido com mais frequência pela sociedade, dentro e fora do futebol. Mas que a gente possa ter uma consciência das camadas da raiz do problema, nas categorias de base, nos clubes de menor condição financeira ou visibilidade. Tentar desenvolver um trabalho onde a gente valorize o ser humano primeiramente, antes do atleta de futebol. Até porque o atleta de futebol só vai existir e performar na potência se ele estiver bem e equilibrado. Isso é um problema que não afeta só o futebol, mas afeta a nossa sociedade, que é extremamente ansiosa e preocupada. E que a gente possa servir como alerta para encontrar mecanismos para dar voz e visibilidade às histórias boas, dar suporte para as pessoas estarem bem e minimamente confortáveis. É um assunto longo e acredito que precisa de muito tempo para debate, concluiu. Cruzeiro se arrepende de contratar Gabigol do Flamengo e impõe uma única condição para vendê-lo. Gabigol chegou ao Cruzeiro após deixar o Flamengo de maneira extremamente conturbada no fim de 2024. Assim, ao lado de nomes como Dudu e Fagner, o jogador desembarcou em Belo Horizonte como a grande estrela do time de Pedrinho BH. Todavia, nestes primeiros meses na equipe celeste, Gabi está longe de apresentar o seu melhor futebol e não vem agradando aos torcedores e muito menos Leonardo Jardim. Ele inclusive chegou a se tornar reserva com o treinador. Além de poucos gols, o ex-artilheiro do Flamengo também vem acumulando atuações negativas pela Raposa, chegando até mesmo virar meme por alguns lances protagonizados. E justamente por isso, sua saída do clube pode acontecer já no meio deste ano. Gabigol pode ser vendido, diz Portal.
De acordo com a apuração do portal RTI Esportes, o Cruzeiro, na figura de Pedro Lourenço, está arrependido de investir na contratação de Gabigol. O dono da SAF Celeste acredita que o atacante não vem justificando seu alto salário. A apuração do portal dá conta de que, entre salários e luvas, Gabi embolsa cerca de 3 milhões de reais por mês. Justamente por isso, o clube deseja negociá-lo na próxima janela de transferências em caso de uma boa proposta. O intuito seria recuperar os valores que já foram gastos com o centroavante até aqui, além de abrir espaço na folha de pagamento para uma nova contratação. Entretanto, o negócio não é tão simples. Embora interesse ao futebol mexicano, o alto salário do camisa 9 torna tudo mais complexo. O jogador não abre mão dos seus vencimentos atuais para se transferir a um novo clube e quer manter as cifras. Quantos gols Gabigol já marcou pelo Cruzeiro? No auge dos seus 28 anos, Gabriel disputou 14 jogos desde que desembarcou no time de Minas Gerais. Neles, balançou as redes em 7 oportunidades, sendo 5 no Campeonato Mineiro, uma no Brasileirão e outra na Copa Sul-Americana. Flamengo tem aval de Felipe Luiz e pode vender atacante para o futebol europeu no meio do ano. Isso porque, para o meio deste ano, o mais querido vive a expectativa de lucrar com a venda de alguns jogadores e melhorar o seu fluxo de caixa. A ideia é que, principalmente após o Super Mundial, nomes sejam negociados. Entre os mais cotados está o lateral direito Wesley, que está na pauta de grandes clubes do futebol europeu, como, por exemplo, o Manchester City. Todavia, além dele, outro jogador pode ser negociado. Flamengo pode vender atacante. De acordo com a apuração do portal Flazoeiro, o centroavante Carlinhos, que está emprestado ao Vitória, pode ser negociado com o futebol europeu na próxima janela. Os representantes do atleta estão na Europa, onde buscarão propostas pelo seu cliente. Vale ressaltar que antes de ir para o Vitória, Carlinhos despertou o interesse de times do futebol turco. Justamente por isso, há o entendimento de que o centroavante tem mercado no velho continente. Não obstante, é importante frisar que o próprio Vitória tem opção de compra estabelecida no contrato com o jogador, ou seja, sua saída do Flamengo já é dada como certa pela diretoria rubro-negra. Indicado por Tite para ser o reserva de Pedro, Carlinhos não agradou e foi negociado. Agora, com a chegada de Juninho, Felipe Luiz não tem planos para o atleta e já deu aval à diretoria para sua saída. Números pelo Vitória. No auge dos seus 28 anos de idade, Carlinhos disputou 15 partidas desde que chegou ao Vitória. Lá, o centroavante anotou apenas 3 gols e ficou de fora dos últimos jogos do gigante baiano. Torcedores do Flamengo aprovam possível chegada de Di Maria. Os torcedores do Flamengo acordaram com a notícia do suposto interesse do clube em Ángel Di Maria, atualmente no Benfica, com contrato até junho de 2025. O argentino tem sido desejo de times tanto da Europa quanto da América do Sul, e o rubro-negro seria um dos que busca a contratação do atacante, segundo o jornalista português Pedro Sepúlveda. A possível chegada de Di Maria como novo reforço do Flamengo mexeu com os torcedores. Em enquete feita no canal de WhatsApp Lance, Flamengo, os rubro-negros aprovaram a contratação do argentino. Em votação massiva com mais de 2.000 participantes até o momento, aproximadamente 95% dos flamenguistas se mostraram a favor do vinda do atacante. Apesar do desejo da torcida rubro-negra, a contratação de Di Maria pelo Flamengo parece distante neste momento. O jogador não teria interesse de jogar no futebol brasileiro e tem em mãos proposta de renovação do Benfica. Além do Fla, o Internacional também estaria observando a situação do argentino. Anteriormente, Di Maria foi especulado como substituto de James Rodrigues no São Paulo, quando o colombiano foi afastado das atividades no tricolor paulista, em fevereiro deste ano. Corinthians e Flamengo podem ver Roger Guedes assinar com o Atlético Mineiro. Roger Guedes vai voltar ao Corinthians? Corinthians e Flamengo seguem ligados ao nome de Roger Guedes, mas o atacante pode ter outro destino em caso de uma eventual volta ao futebol brasileiro. Atualmente, o jogador defende as cores do Al Rayyan, sendo um dos grandes destaques do time. Roger Guedes foi contratado pelo clube do Catar depois de uma grande temporada no Corinthians. No exterior, os números ficaram ainda melhores e agora o brasileiro aparece como um dos melhores jogadores da liga a qual defende. Todavia, muito se fala sobre um possível retorno ao Brasil e apesar de especulações quanto a clubes como Corinthians e Flamengo, o destino pode ser outro, o Atlético Mineiro do técnico Cuca. Corinthians? Flamengo? Destino de Roger Guedes pode ser outro. Conforme noticiado no portal Atlético.net e repercutido no Bolavik Brasil, Roger Guedes se tornou alvo do Galo. O time de Belo Horizonte quer fazer do atacante a grande contratação para a próxima janela de transferências, que será no meio do ano.
No entanto, uma volta ao Brasil, apesar de possível, não será nada simples. Antes de tudo, Roger Guedes teria que aceitar uma drástica redução salarial, visto que recebe algo em torno de 5 milhões de reais por mês no Al Rayyan. Os valores são totalmente fora dos padrões do Brasil. Atacante já atuou com as cores do clube. A torcida do Galo, inclusive, conhece muito bem o futebol do atacante. Roger Guedes atuou por empréstimo no Atlético Mineiro em 2018, quando ainda pertencia ao Palmeiras. Naquele ano foram 28 jogos disputados, com 13 gols e 3 assistências. No entanto, uma grande proposta do futebol chinês acabou tirando o jogador do Galo. Roger Guedes foi contratado pelo Shandong Taishan na época em que o futebol da China vinha de grandes investimentos. Por lá, permaneceu até 2020, quando voltou ao Brasil para atuar no Corinthians. Recentemente, o nome de Roger Guedes também foi novamente ventilado no Palmeiras de Abel Ferreira. Entretanto, conforme já repercutido no Somos Fanáticos, não há nada de concreto entre as partes e o atacante segue no Oriente Médio. E você, torcedor, o que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.